Olá, eu sou Viviane Cesarino e esse é o Saúde e Vida. Hoje o nosso assunto está na boca do povo, viu? Literalmente. Os jovens inventaram uma moda muito perigosa, a colocação de aparelhos falsos nos dentes. Os ferrinhos e os elásticos coloridos são colados pelos próprios adolescentes, sem higiene e às vezes na rua mesmo. A venda indiscriminada destes produtos, muitas vezes pela internet, facilita o acesso aos materiais. O que muita gente não sabe é que os riscos não têm nenhuma graça. Vamos conversar com o deputado Estevão Galvão, líder do DEM, com o Dr. Cláudio Miak, presidente do CROSP, que é o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, e com o Dr. Adriano Albano Forghieri, presidente da APCD, Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas. Muito obrigada pela presença de vocês. Deputado, não tem mesmo graça essa moda, né? Apesar de mexer com um sorriso, é possível fazer legalmente, por meio de projetos de lei, alguma coisa por essa moda tão perigosa? Então, Viviane, você foi muito feliz, você colocou muito bem. Eu quero primeiro pedir desculpa para o telespectador, porque eu estou aqui meio mal acomodado, porque eu sofri um acidente e estou usando essa tipóia aqui que incomoda, mas a razão da nossa presença aqui é muito mais forte. Então, vale a pena nós corrermos esse risco de nos apresentarmos assim, não de uma forma tão elegante. Mas, Viviane, você colocou muito bem. Tá elegante, deputado, tá elegante. Essa história desse material falso, que principalmente, eu não digo a criança, mas o adolescente, o jovem, vem usando indevidamente, assim como alguns outros gostam de usar tatuagem, etc., piercing, essas coisas todas que eu particularmente não gosto. E eu gostaria muito, como deputado, de fazer uma coisa, porque a saúde é a coisa mais cara que existe hoje, né? E eu tenho trabalhado muito como deputado ligado à saúde. Tenho trabalhado bastante ligado à saúde, tenho feito alguma coisa ligada ao renal crônico e alguns outros segmentos. E eu sei que a saúde bucal, Viviane, é muito importante, porque um mal que te aconteça em razão da saúde bucal mal cuidada, pode acarretar uma infinidade de outras doenças e infecções. Bem, por isso eu convidei hoje o Cláudio Miak, que é um grande ilustre amigo meu, vereador de Mogi das Cruzes, uma pessoa que merece todo, não respeito, porque respeito é obrigação, mas merece o nosso carinho pela conduta, pelo comportamento do Cláudio, já foi secretário de saúde, pessoa muito competente. E ele, a convite meu também, trouxe o Adriano Albano, né, que é o presidente da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas. Então nós temos aqui um presidente de uma associação e o presidente do Conselho de Odontologia do Estado de São Paulo, que eles são autoridades gabaritadas, entendeu? Com condições de mostrar para nós todos, inclusive para mim, para você, Viviane, para o telespectador, o quanto isso pode ser prejudicial para a saúde pública. E tanto o Cláudio Miak quanto o Adriano, eles vão me assessorar para que eu possa fazer uma propositura, um projeto de lei, alguma coisa que possa, já que por bem é difícil você impedir que esses adolescentes adquiram esses equipamentos falsos, como você colocou, num camelô, na rua, em qualquer lugar, e coloque na boca com qualquer tipo de cola, quer dizer, acarretando uma infinidade de mal, né? Então nós vamos tentar fazer um projeto de lei proibindo não só a fabricação, mas proibindo também a comercialização e o uso. Essa é a nossa ideia. Doutor Cláudio, a gente já fala das ações do CROSP, eu só queria perguntar primeiro para o doutor Adriano essa questão do perigo que a gente falou. Na minha época de adolescente, minha mãe é dentista, me colocou um aparelho e eu chorei dias e dias porque eu morria de vergonha de ir na escola de aparelho, quer dizer, era
vergonha usar. E agora é moda, mudou totalmente o padrão de beleza. E aí, como lidar com isso? É uma questão, Viviane, cultural, porque é um modismo, um forte modismo, onde o adolescente ele tem essa necessidade de, dentro do seu grupo, de se destacar e não deixou, por causa de um momento da odontologia, o aparelho ser um pouco de status também. Então, com isso, colocando esse aparelho, ele se sente um pouco mais diferenciado dos outros colegas. Então, glamuroso. É um glamuroso, é uma questão muito cultural, né? E ele traz um prejuízo muito forte para a sociedade, no sentido dos males, que o deputado colocou muito bem. Esses males, eles são muito negativos para a saúde num todo, né? E, infelizmente, é uma questão cultural que nós vamos ter que trabalhar, sim, na escola, desde o pequenininho lá, para poder mostrar que não é legal fazer isso. Se for ter que fazer, tem que fazer de acordo com os princípios, de acordo com a necessidade real mesmo, que nem teu caso, tua mãe te colocou para a necessidade de uma maloclusão, que aí sim, correto, com um profissional capacitado, aí vai ser em benefício à sua saúde. Da maneira que está hoje, ele está sendo um mal, e esse mal está causando muito prejuízo para esses adolescentes, com possibilidades de perda precoce dos seus dentes. Isso que eu ia perguntar, doutor Cláudio, pode chegar a perder o dente, mas por quê? Porque quando a gente coloca uma cola que não é adequada e um ferrinho que não é o certo, o que acontece? A gente está forçando a raiz do dente, é isso? Isso. Eu tenho bastante tranquilidade em falar do assunto, porque estou presidente do conselho, mas eu sou ortodontista, né? Especialista em ortodontia, que é a área que cuida desses problemas que necessitam de uso de aparelho ortodôntico. E o cirurgião dentista, ele estuda vários anos para se formar, depois ele faz uma especialização na área, mais 2, 3 anos de estudo, que se justifica porque cada peça colocada, cada acessório instalado na boca de um adolescente ou de um adulto tem a sua correta indicação, tem a força adequada para atuar junto aos dentes. E como você falou, se isso for colocado de forma inadequada, causando uma força excessiva em qualquer um dos dentes da boca, isso vai ocasionar a perda óssea, a perda da raiz do dente e, consequentemente, pode chegar ao ponto de perder dentes. Então, nós temos falado, o Conselho, junto com a PCD, fazendo uma campanha muito forte de conscientização, né, da população, né, alertando sobre esses riscos, porque o jovem vai no embalo do modismo. Com certeza. E o que adianta estar na moda correndo o risco de perder os dentes? Então, nós agradecemos a oportunidade, agradeço o deputado, de as duas maiores entidades que representam a classe odontológica, o Conselho de Odontologia e a Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, que estão no estado inteiro, e isso tudo repercute para o Brasil inteiro, de ter a oportunidade de, ao contrário do que parece, nós estamos aqui não defendendo os interesses profissionais, mas sim defendendo a saúde da população, que é o mais importante, e cabe a nós, juntamente com todos os outros órgãos, alertar a população desse risco. Doutor, esses problemas já começaram a chegar no consultório, nos consultórios? Sim. O adolescente já se queixando de dor ou já com os dentes tortos? Sim, sim. O problema não é só os dentes tortos, porque eles não... existe todo um processo técnico, que o Cláudio colocou, inclusive como especialista na área, que você tem alguns mecanismos onde ele faz as movimentações, né? Não há necessidade de ter isso para perder os dentes, porque o pior problema mesmo, e como especialista de periodontia, no meu caso, é relacionado às doenças que vêm em conjunto com o aparelho, porque com o aparelho você tem uma dificuldade do controle, a gente chama de biofilme ou placa bacteriana, que são aquelas bactérias que causam doenças na boca, ou a cárie ou a doença de gengiva, que é a doença periodontal.
E com essa doença periodontal, que são bactérias agressivas, são bactérias, a gente chama de gram-negativas, são bactérias que causam uma doença, e ela assim, com o processo inflamatório, existe a destruição do tecido, tanto mole como duro. Aí existe a mobilidade do dente, inclusive a perda desse dente pela doença periodontal. E um dos fatores de riscos é, sim, o biofilme, que é ajudado por esse aparelho, que é mal colocado, inclusive com o cimento inadequado, retém muito mais placa bacteriana. E com a dificuldade da higienização por causa desse aparelho inadequado, então a possibilidade dessa doença é muito maior. E aí sim nós já estamos tendo muitos adolescentes com problemas de gengiva, com problemas de cárie, aumentadas pela dificuldade e pela falta do controle do biofilme. Então já está acontecendo isso no mercado. Porque você imagine, você, por exemplo, que não usa o aparelho atualmente, né? A necessidade de escovação adequada, passar o fio dental, manter a higiene bucal adequada. Exige muito cuidado. Exige muito cuidado. Então imagine um adolescente sem qualquer orientação, sem um controle periódico, sem informação adequada. Então o resultado prático hoje é que nós estamos tendo adolescentes que estão nesse modismo com um grande risco de ficar sem os dentes. Quer dizer, é um problema muito sério que envolve a saúde da população. E como eu sou especialista em ortodontia, o doutor Adriano é em periodontia. Então, quer dizer, são as duas áreas que, ou por uma colocação ou força inadequada que está sendo aplicado ao dente, ou por um problema causado por má higienização, o resultado é trágico. Sim. É de assustar, né, deputado? Porque o sorriso é nosso cartão de visita, Pois é. poxa, e eles estão correndo um risco tão desnecessário. Então, Viviane, e você veja como é importante nós, no meu caso, por exemplo, que sou um político, sou um legislador, como é importante a gente se preocupar com a qualidade de vida da população. Que ao final, eu quero dizer tanto ao Cláudio Miak como ao Adriano, eu me preocupei, tanto que me preocupei, que procurei o Miak, o Adriano, para que me orientasse, para a gente apresentar uma propositura. Ao final, nós estamos aqui hoje, capitaneados, nós estamos por você, Viviane, muito competente, e eu te digo, Viviane, para mim está sendo importante, porque eu estou aprendendo muita coisa, tanto na área da odontologia como um todo, como da ortodontia, como no caso do Adriano, que é a periodontia, são coisas que passam a distância, a gente não sabe exatamente tudo aquilo que pode acontecer, tudo que pode ocorrer. A gente sabe que não faz bem, que faz mal, que causa dano. Bem por isso, a gente quer alguma providência em torno. E ao final é aquela história do professor. O professor, eu sou professor por formação, mas eu acho que é uma profissão bastante nobre, porque quando você leciona, você acaba aprendendo também. E eu hoje aqui, com a ideia, viu, Miak, de oferecer, de apresentar um projeto de lei proibindo, né, o uso desse material falso, como você colocou, eu acabo aprendendo e aprendendo muito. E eu tenho convicção que está sendo muito bom também para o telespectador. É importante que a mamãe, o papai, o titio, a família, enfim, oriente as crianças, principalmente o adolescente. E como disse o Adriano, é um problema cultural, é um problema de modismo. O adolescente acha maravilhoso, acha lindo e acaba utilizando. Ele não sabe o mal que ele pode causar hoje, ele não sabe muito mais do que isso. Sobretudo, ele não sabe o que ele poderá estar causando para a sua saúde amanhã. Não, sem dente não há moda que resista, né? Vamos só tratar mais um pouquinho disso no próximo bloco? Eu preciso chamar, claro, então o intervalo. Então daqui a pouquinho a gente volta com mais saúde e vida. Não sai daí, até já.